Aleluia, glória a Deus. Continuamos o nosso estudo devocional, Mateus 6, 25 ao 34. Temos aqui uma ordem, uma orientação divina para uma vida sem ansiedade. Em um mundo tomado pela pressa, pela incerteza, pela ansiedade, Jesus nos olha nos olhos e dá uma ordem, um mandamento, uma orientação divina e medicinal também para a nossa alma. Escute com o Espírito. Mateus 6, 25. Portanto, digo a vocês, não andem cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Meu irmão, minha irmã, Jesus começa com uma pergunta que corta a raiz da ansiedade na vida de muitos. A vida não vale mais do que a comida? E o corpo não vale mais do que a roupa? Então, se Deus te deu o dom maior, que é a vida, você acha que Ele negará o dom menor, que é o sustento? Como diz a palavra lá em Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes mesmo o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então percebam que nesta última parte, o que a palavra de Deus diz, que não é uma coisa ou outra, e sim todas as coisas. Então, olhem bem, Jesus, o nosso mestre por excelência, nos convida a uma aula prática de fé. Ele não nos manda para uma biblioteca, mas para a janela da criação. Olhe para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que todas elas? Mateus 6, 26 agora. Então olhem que é um comando, meus irmãos. Tire os olhos da conta bancária, do boleto vencido, da prateleira que parece vazia. Olhe para as aves. Ela não tem depósito, nem fazem planejamento financeiro, mas o vosso Pai as alimenta. E a pergunta é devastadora para a ansiedade. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você vale o preço do sangue de Jesus. O preço de uma alma não tem como se estimar, não tem como medir, e esse preço incomparável já foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está ligado aí, dá um glória a Deus para Jesus. Então você é imagem e semelhança de Deus. Se Ele cuida delas, das aves, das coisas materiais que são descartáveis, quanto mais você é eterno. A única coisa que não é eterna na sua vida é as coisas materiais do seu corpo, que ainda não é eterno, será eterno quando o Senhor fazer o nosso corpo corruptível se tornar incorruptível na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso é estudo para outro dia. Mas então você tem algo que é eterno dentro de você, é a sua alma. Em Lucas 12, 6 e 7, vocês podem ver o mesmo conceito. Jesus fala a mesma coisa, o mesmo sentido, dizendo o seguinte: não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Muito além disso, meus irmãos, minhas irmãs, você vale mais que todas as coisas terrenas, terrestres que existem na terra. Você é imagem e semelhança de Deus, eu repito. Olha só o que está escrito em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Então perceba que não é somente entregar na mão de Deus, também não é somente orar. Vamos entender melhor, parte por parte. Isso quer dizer meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Começa dizendo assim: não andem ansiosos por nada. Então vamos estudar isso. Logo depois,
a palavra vem falando o que devemos fazer com a ansiedade. Mais uma vez a palavra vem falando assim: mas em tudo pela oração e súplicas. Percebam mais uma vez que não é uma coisa ou outra, é em tudo. Você tem que saber, tem que entender que você é dependente de Deus. Você não depende de um homem à direita, de um homem à esquerda, você é dependente exclusivamente de Deus. Então, em todas as circunstâncias, você deve se colocar na posição de quem depende somente de Deus e mais nada. Então, em tudo e todas as coisas, você vai apresentar a Deus. Como? Pela oração. O que é a oração? É a ação de conversar, dialogar. E depois a palavra vem falando sobre súplica. Então, com oração e súplica. Por que isso? Porque muitas das vezes uma oração não vai dar. Uma oração não é suficiente para ser respondida a sua petição, ao seu pedido. O que é a súplica? É a oração intensa, persistente. Daí que vem as campanhas de oração. E também é quando você implora, você roga, você pede por socorro. E depois a palavra de Deus vem falando: e com ações de graça. O que quer dizer ações de graça? É o ato, é a ação de agradecer a Deus. Como diz a palavra, em tudo dai graças. E também podemos ir além disso. Vamos lá, ações, fazer algo de graça. Graça é o amor imerecível de Deus. Ou seja, eu não merecia, você não merecia, o mundo não mereceu, mas Cristo morreu por cada um de nós. Por amor. Então as nossas ações têm que promover a graça de Deus em nossas vidas. Referem-se a atitudes, práticas, posturas espirituais que nos abrem para receber, viver e compartilhar esse favor imerecível de Deus, com uma graça que é um presente generoso. Deus nos abençoa sem merecermos. Essas ações não compram a graça, mas criam um ambiente propício para que Ele age, transforme e sustente nossas vidas. Então, cultivar a gratidão e louvor, viver a obediência, praticar a fé, a oração, praticar a justiça, que é a palavra de Deus, adotar a humildade, o perdão, ajudar o nosso próximo, utilizar os meios da graça que está à nossa disposição, as ferramentas espirituais, a leitura, a comunhão com os irmãos, a adoração, a busca, isso que você está fazendo aqui agora. Viver um novo nascimento, buscar se livrar das coisas terrenas, carnais e viver tendo a mente e o coração de Cristo. Como diz a palavra de Deus, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E também o próprio apóstolo Paulo afirmou que nós temos a mente de Cristo. Se é que buscamos fazer todas essas coisas. Então vamos lá, lembrando que estamos falando sobre não ficarmos ansiosos ou preocupados com nada. E Jesus está ensinando sobre não ficarmos preocupados com as coisas terrestres, que Jesus, Deus, Pai, cuida de todas elas para nos dar em todo o tempo, sendo que é preciso nós buscarmos muitas das vezes para termos. A preocupação vem, e como você combate a preocupação? Na buscar até receber. Esse é o caminho da resposta. Agora olhem o que está escrito em Mateus 6:27, dando continuidade à leitura. E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Em outras traduções, um côvado à sua vida, ou em outros contextos, quem de vocês poderá acrescentar, por exemplo, um ano a mais da sua vida? Então pare de ficar ansiosos. A ansiedade do homem o abate, segundo a palavra de Deus lá em Provérbios 12:25. Agora olha só o que está escrito no versículo 28 e 29. Jesus fala: e quanto ao vosso vestuário, por que vocês andam solícitos? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios do campo. Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que Deus veste os lírios com uma beleza excepcional. E mais do que isso, nem o Salomão, que foi o homem mais rico da história, se preocupou em se vestir como os lírios do campo. Agora, para completar, Jesus fala no versículo 30: pois, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje ela existe e depois ela é lançada no fogo, como não nos vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Aqui Jesus nomeia a raiz do problema, homens de pequena fé. Não dizer homens no sentido masculino, pessoas, seres humanos de pequena fé. A ansiedade, ela é um sintoma de uma fé que ainda não cresceu, que ainda não se firmou plenamente no caráter do Pai. Então Ele está te chamando a crescer na fé, a confiar não na provisão, mas no provedor. Mas se você tem fé, se você tem confiança, você tem que buscar. Porque a fé sem obras, ela é morta, diz a palavra de Deus. Então perceba que eu não estou trazendo nada de mim, não estou falando nada daquilo que está escrito em outros livros teológicos, de história, ou seja, qual for. Estou falando tudo o que está escrito na Bíblia. A fé sem obras é morta. Você tem fé? Então busque. Está ansioso, está preocupado por algo? Busque. E depois da busca você continuar preocupado? Busque em cima da ansiedade, pedindo a Deus para tirar. Entregue sua ansiedade na mão do Senhor. Lemos lá, em tudo entregue ao Senhor as suas preocupações. Continuando, verso 31 e 32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios no dia de hoje? Vamos dizer que os gentios são aquelas pessoas no qual não buscam a Deus. Continuando, Jesus continua falando o seguinte: de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Então meditem. O Pai Celestial bem sabe, Ele não é um Deus distante. Ele sabe da conta, Ele sabe do aluguel, da comida, da roupa. A ansiedade age como se Deus não soubesse ou não se importasse. A ansiedade faz você tomar decisões precipitadas, faz você ter pensamentos desnecessários. Se você não entregar a sua ansiedade a Deus e começar a buscar em cima dela, então a ansiedade pode dominar você. Então aí você não está sendo dominado mais pelo Espírito Santo, mas sim pela ansiedade. Porque um dos frutos do Espírito Santo é o que? A temperança e o domínio próprio. A ansiedade tira o nosso domínio próprio, tira ali a temperança, muitas das vezes. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E agora, para terminar, no versículo 33, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Então vamos lá mais uma vez. Busquem primeiro os interesses de Deus e a sua vontade, a sua justiça, que é o cumprir a palavra de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar não é um conselho espiritual, vai além disso. É uma estratégia divina para provisão material. Quando Ele é prioridade, tudo o mais encontra seu lugar. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. E ele finaliza com um conselho para viver um dia de cada vez. Agora Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Talvez você deve estar cansado de carregar a ansiedade, o peso da ansiedade, das preocupações. Então, se você crê que Deus, o seu Pai Celestial, sabe e cuida de você, decida hoje trocar todas essas coisas, preocupações, problemas, pela busca do reino. Quando você faz essas coisas, se cumpre a palavra de Deus quando diz que a oração de um justo tem muito os seus efeitos. Mais para frente, meus irmãos, vamos fazer um estudo aprofundado sobre ansiedade. É algo que devemos estudar, meditar profundamente, pois o que eu estou passando aqui para vocês é apenas um estudo devocional, algo bem breve, não é nada ainda aprofundado. Logo depois desses estudos, estarei a passar os estudos aprofundados, assim vamos mergulhar com mais profundidade na palavra de Deus. Então, para terminar, creia, sabendo que o crer é a fé, e a fé tem que ter a sua ação para ser aprovada. Você crê? Tem fé? É o primeiro passo. O segundo passo é fazer a sua fé valer, ter a ação de buscar, e Deus vai prover o seu pão, vai prover a sua paz, o seu sustento, vai tirar a barreira da ansiedade, do medo do amanhã.
para terminar, Filipenses 4,19. Mas o Deus, segundo as suas riquezas. Então veja que não é riqueza do homem. Vamos lá. E o que ele vai fazer com essas riquezas? Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Também se inscreva no canal. Deus abençoe a todos.